Então, gente, com o tema hoje, né, escravo para os engenhos, queremos falar sobre a escravização. Os negros, uma etapa do negro que ele foi escravizado também aqui no Brasil. Então, houve uma época de muita resistência, muita luta, né? Resistência, muita força dos negros aqui no Brasil. Então, e essa liberdade, ela demorou, não foi fácil. Houve várias leis que a gente vai entrar na próxima aula com as leis que vincularam a liberdade dos escravos. Então, lutas e liberdade vai ser também uma nova aula que eu vou dar na próxima aula. Então, gente, logo que os portugueses começaram a colonizar no Brasil, precisavam de gente para trabalhar nos canaviais, nos engenhos, e para que a produção do açúcar, né, que estava em alta nesse tempo, houve muitos lucros e eles não puderam pagar salário a trabalhadores. Então, o primeiro a ser colonizado, no caso, escravizados, foram os índios, certo? Então, os índios iniciou uma guerra contra os portugueses. E aí, o melhor negócio seria justamente escravizar nas fazendas e nos engenhos. Como eu disse, resistência existe muito nessa época. Então, gente, o negro já tinha esse hábito lá na África do escravismo. Então, eles próprios tinham essa cultura de escravizar. E aí, porém, como foi a colonização e a escravidão no Brasil, houve vítimas da primeira escravidão, que foram os índios, no século XVI. Eles fizeram parte, né, do principal mão de obra da colônia. Isso ocorreu aqui no Nordeste, em Pernambuco, gente, na Bahia e no Sudoeste, em São Vicente. Então, podemos dizer que os africanos, né, trazidos da África para o Brasil, foram os pés e as mãos dos senhores de engenhos. Eles precisavam de mão de obra barata, uma mão de obra que pudesse realizar atividades, sejam ela na área de culinária, na área da agricultura, na área dos engenhos. Então, as mulheres ficavam justamente na cozinha, fazendo, né, comidas para os seus engenhos, madames, e os homens ficavam justamente na lavoura, nos engenhos, produzindo a questão da cana-de-açúcar e o açúcar que, como eu já informei, estavam em alta nesse período. Então, os africanos... Então, os africanos já eram empregados como escravos em Portugal. E ao comércio, o negro dava lucro. Em Pernambuco, eles desembargaram em 1530. Quase tudo que fazia aqui no Brasil eram obra do trabalho escravos. Então, gente, como é que era a vida dos escravos nessa época? Muito dura. Havia maus tratos, começaram na viagem da África para o Brasil. Nos próprios navios, eles eram maltratados. Parte dos escravos morria na travessia ao mar. Os que sobreviveram eram vendidos aqui no mercado como animais, levados para os engenhos e fazendas. Então, havia muito açoite. O que é açoite? Justamente era pegar a corrente e a corda, no caso, batiam mesmo no escravo. Trabalhava de sol a sol. Pelo menor falha, eram chicoteados, espancados, colocados no tronco. Diante dessa violência, os negros resistiam à escravidão. Fugiam, sim, para mata. E aí a gente vai olhar a força da resistência. Diante dessa violência, os negros também resistiam à escravidão. Fugiam para as serras, mata, onde construíam aldeias, quilombos. E o mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que chegou a reunir 60 mil negros que ficaram na Serra da Barriga, que pertenciam a Pernambuco, resistência há mais de 100 anos, que foi destruída em 1695. Então, gente, essa imagem de Zumbi, que é conhecido como o Rei dos Palmares, é um dos grandes nomes da história do Brasil. Então, gente, Zumbi dos Palmares é um dos grandes líderes da nossa história. Ele foi um líder do Quilombo dos Palmares. Zumbi foi um desse líder, né, que acabou sendo morto pelos bandeirantes portugueses em 20 de novembro de 1695. Então, a força, né, a resistência, né, pela escravidão. Então, os escravos corriam para
pelos quilombos, esse quilombo de Palmares, certo? Para se refugiar. E ele dava esse suporte, né, a esses escravos que fugiam dos donos de engenhos, no caso das chicotadas, do maltrato. Então, essa força que ele traz consigo, né, mesmo morto, foi uma lenda muito conhecida, Zumbi Rei dos Palmares. Então, perceba que a seleção dos escravos já acontecia no navio. E aí a gente chama atenção, né? Muitos eram mortos e deixavam lá e trazia só os vivos, o que tinha resistência à vida dura, certo? E aí a gente está na semana, que aí eu venho fazer reflexão, a semana da questão da deficiência, né? E aí, da inclusão. Imagine um escravo nascido com algum tipo de deficiência. E aí, será que esse dom de engenho, essa pessoa que trabalhava com tráfico negreiro, ele pegava esses escravos? Como é que seria a vida dessa pessoa? E aí, reflexão. Lutadores, pessoas com boa saúde, com boa, né, energia. Então, ele tinha uma seleção ali. Então, as pessoas com deficiência, com certeza, não estavam nesse navio. E como é que era a vida deles? Aí é uma questão que a gente pode fazer essa reflexão. Onde a gente vê hoje a inclusão vivenciada, né? A gente vê pessoas que falam em Libras, o cego hoje ele já tem espaço no mercado de trabalho. Então a vida ficou mais harmoniosa, justamente as pessoas que têm a inclusão. Só que nessa época, essas pessoas que pode ter que existiam, né? Pessoas africanas e com deficiências, que não era. E aí como é que era a vida deles? Aí a gente vai a essa reflexão, né, da nossa aula de hoje. E aí vamos ao diálogo de bordo. Então, gente, nosso diálogo de bordo é justamente sobre perguntas direcionadas ao contexto que a gente passou hoje. Então, primeiro, por que os portugueses decidiram trazer os negros para o Brasil? Entendam que os portugueses primeiro trouxe quem? Os índios. E por que eles trouxeram depois trazer negros para o Brasil? Segundo, comente sobre a vida dos escravos. Como é que era a vida? Será que era uma vida boa, agradável? Vocês vão colocar lá. Terceira questão, qual o quilombo mais famoso onde ele surgiu e quem era seu líder? Questão 3, marca os X na resposta correta. Quem são os portugueses escravizados primeiro? Não, quem os portugueses escravizaram primeiro? Primeiro escravizou o índio, o africano ou o americano? Você vai marcar um X na resposta correta. No caderno, tira a foto e traz para mim.